Oi gente, tudo bem? Estou aqui para dar umas dicas de como fazer resumo para vocês. O jeito que eu faço, eu acho bem eficiente. Faço resumo desde sempre mesmo, desde o fundamental, então já deu para pegar um pouco o jeito. Então eu vim compartilhar algumas dicas com vocês que me ajudam. Então vamos lá! Eu já deixei o título aqui pronto, peguei um capítulo de biologia para dar como exemplo, aqui no caso relações ecológicas, já coloquei o título aqui e a gente vai lendo para resumir, né? Eu vou começar lendo daqui, porque aqui, só como exemplo mesmo, então eu vou começar daqui. Relações, eu gosto muito de grifar relações harmônicas interespecíficas. Aí eu vou lendo e grifando o que eu acho mais importante. Eu vou acelerar o vídeo, só mostrar eu grifando, depois eu volto. Bom, já grifei aqui o primeiro parágrafo, o que eu achei mais relevante. Só que eu não vou simplesmente transcrever o que eu li e grifei aqui. Eu vou entender esse parágrafo e escrever com as minhas palavras. Então aqui, por exemplo, relações harmônicas interespecíficas. Ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, sem causar prejuízos para os organismos envolvidos ou trazendo benefício para uma espécie e sendo indiferente para outra. Então o que eu entendi aqui? Beleza, são espécies diferentes, não traz prejuízo e pode trazer benefício. É isso que eu vou escrever. Então eu venho aqui, coloco o título. E para fazer o resumo, eu gosto bastante de colocar em tópico. Então vamos lá. Indivíduos de espécies diferentes. Ponto e vírgula e continuo com as características desse parágrafo. Beleza, depois que eu fiz isso, vou fazer isso com todos os tópicos e todos os parágrafos. Leio um parágrafo, grifo, paro, reflito o que eu acabei de ler para ver o que eu realmente entendi e absorvi daquilo. Por exemplo, protocooperação é o primeiro aqui das relações. Envolve benefícios para as duas espécies, mas não é obrigatória. Elas podem viver sozinhas. Isso eu grifei o que eu achei mais relevante, mais importante. Então eu vou transcrever para cá com as minhas palavras, do meu jeitinho. Pronto. E assim a gente vai fazendo com todos os tópicos, grifa, enfeita do jeito que você quiser, que você consiga relacionar bem as ideias. E geralmente, um capítulo eu consigo deixar ele nessa ficha perfeitamente. Por exemplo, olha o tamanho desse capítulo. Tem várias folhinhas, depois vem os exercícios. E eu consigo colocar todas essas informações em uma ficha só. Eu vou mostrar alguns resumos meus para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver, peraí. Por exemplo, esse bloco aqui de biologia que eu estudei. Então, olha como ficam os resumos. É legal fazer desenhos para associar as matérias. Essa ficha é um pouco menor, mas olha, bem colorido. Toda vez que eu for mudar o título, faz em destaque os tópicos tudo certinho. Olha aqui esse, por exemplo, bem bonitinho. Esse do tecido nervoso, também gosto bastante. Dá pra dividir a ficha ao meio, faz desenho. Quando tem gráfico, faz o gráfico também, porque isso é bem importante. Bem coloridinho e cabe tudo em uma ficha só, geralmente do capítulo. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer um resumo de exatas, porque geralmente as pessoas ficam em dúvida, mas nossa, você faz resumo de exatas também? Como que você faz? Quando tem fórmula, etc e tal, essas coisas. Então vamos lá. Bom, agora que o de exatas, a gente vai colocar o título do mesmo jeito. Movimento, uniforme. Para as partes que tem as fórmulas, é como aqui, por exemplo. Eu vou ler esse tópico da fórmula
para eu entender o que essa fórmula está querendo me dizer. Eu sempre grifo bem as fórmulas assim, e não adianta você simplesmente anotar a fórmula. Você tem que entender o que cada componente daquela fórmula significa e também as unidades de medida, que são muito importantes para física e matemática. Então, por exemplo, aqui, função horária do espaço. A gente tem essa fórmula aqui, então eu vou anotar ela sempre de colorido. S é igual a S0 mais V vezes T, sempre em colorido. Aí eu sempre vou puxar uma seta para todos os componentes dessa fórmula e anotar o que cada um deles significa. S é o espaço final, que tá tudo anotado aqui, olha. S0, espaço inicial. Eu sempre acabo abreviando bem as coisas nos meus resumos de um jeito que dê para eu entender. Então, se for viável para vocês, abrevie também, crie símbolos, isso é bem importante também. V, velocidade. E T é o tempo. Agora as unidades de medida. Eu coloco as letras novamente aqui do lado. S, S0, V e T. Tem o sistema internacional, né, da física, das unidades de medida, aí eu sempre vou colocar aqui. Os espaços são em metro, velocidade em metro por segundo, o tempo em segundo. Então sempre anoto isso aqui para na hora de fazer os exercícios eu ter a noção de qual é a unidade que eu vou ter que usar, se eu vou precisar fazer alguma conversão e afins. Então fica mais ou menos assim. Vou mostrar para vocês também um resumo meu de física, para vocês terem uma noção de como fica depois de completo, porque não dá para fazer um resumo todo aqui, senão levaria muito tempo, né? Olha, por exemplo, aqui é o de cinemática. Tem umas partes teóricas, eu escrevo também, e faço igual como eu fiz em biologia lá. Olha, conversão de medidas importantes, as fórmulas, que olha do movimento circular, queda livre, olha, sempre anotando o que cada componente significa, como eu já disse. Quando tem gráfico, eu sempre faço gráfico também, porque os gráficos são bem recorrentes, aí eu gosto de anotar também. Copio, né, porque vê, por exemplo, tem o gráfico, vou copiar o gráfico e falar o que ele quer me dizer. Por exemplo, o que significa a reta estar mais inclinada, constante, aí eu faço essas anotações. Bom, foi isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida de como fazer resumo, pode deixar aqui nos comentários. Acho bem interessante também fazer uso de post-it para dar uma visão geral de tudo que você viu, fixar bem a matéria, mas é basicamente isso. Ler, grifar, entender o que você leu e grifou, interpretar com as suas palavras e passar para o papel. Não só transcrever, porque assim não adianta nada você ter feito o resumo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Então curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Um beijo!